Vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de Amós. Amós é um livro do Antigo Testamento. Fica logo depois de Daniel e Joel. Você tem Daniel, Oséias, Joel e aí vem Amós. Amós capítulo 8, versos 11 e 12. Esse é um livro muito importante e é um tema extraordinariamente importante. Para ser bem sincero, eu queria que a cidade de Curitiba inteira estivesse aqui hoje para estudar esse assunto com a gente. Porque com certeza seria uma bênção para todos. Mas nós que estamos aqui vamos meditar e depois cada um compartilha com seus amigos. E assim a gente multiplica a esperança. Bíblia aberta, ok? Vamos orar mais uma vez? Assim como estamos sentados, vamos orar outra vez. Senhor nosso Deus, obrigado por essa noite tão especial, em que vamos ler e meditar na Tua Palavra. Não queremos fazer isto sem antes pedir sabedoria e a direção dos altos céus. Sabemos que em breve Jesus voltará. E quando Jesus voltar, a humanidade vai estar dividida em dois grupos. Um grupo à direita e um grupo à esquerda. Que essa noite, Senhor, nós todos tomemos uma decisão de estarmos do lado direito, do Teu lado. Que nenhum que está aqui se perca, mas que todos alcancemos a vida eterna. E antes que a porta da graça se feche, que o nosso coração seja aberto para receber a Tua palavra e para receber as Tuas bênçãos. Esteja conosco agora, com os internautas também. Que o Espírito Santo se movimente aqui dentro. Que o Espírito Santo se movimente de banco em banco. De andar em andar, os níveis daqui desse prédio. Que o Espírito Santo comece a tocar o nosso coração, aquecer nosso coração. E que o Espírito Santo faça uma obra incrível essa noite. Obrigado, Senhor, por nos ouvir e nos atender. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amós 8, 11 e 12 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Até aqui. Toda a nossa meditação estará baseada nesses dois versos. Mas para entender esses dois versos, nós precisamos ter uma visão um pouquinho mais ampla sobre o livro de Amós. Essa mensagem é tão importante, mas tão importante, que eu queria que você meditasse com a gente, não apenas escutando com seus ouvidos, mas que você pudesse ouvir com o coração. Coloque o coração aqui, coloque a sua atenção aqui. O livro de Amós foi escrito entre os anos 760 e 750 a.C. É um livro antigo. Esse livro estaria na categoria dos livros proféticos, porque é um livro que trata realmente de profecias. Nós poderíamos chamá-lo de Apocalipse de Amós. Estaria perfeito. E assim é. Agora, esse livro trata de assuntos vários, diversos. O profeta Amós, ele mexe com alguns pontos que são pontos, assim, vitais da vida cristã. Eu vou mencionar 3 pontos que Amós destaca com uma certa relevância e que dá uma tônica maior até. O primeiro deles é que o profeta Amós, ele repreende a idolatria. O povo de Israel viveu um tempo em que a idolatria estava entrando na vida do povo de Deus. E a idolatria sempre foi uma característica do paganismo, mas começou a entrar no meio do povo de Deus. E o profeta Amós, ele chama a atenção do povo de Deus, dizendo: cuidado com a idolatria, porque idolatria é pecado. E quando o profeta fala da idolatria, ele não fala apenas da idolatria de imagens físicas, de ouro, de prata, ou de bronze, ou de madeira, ou de argila, ou de outra coisa qualquer. Ele fala disso também, mas ele fala da idolatria em todas as suas formas. Nos dias de hoje existe muita idolatria.
E uma das idolatrias que hoje mais cresce, sabe qual é? É a idolatria do próprio corpo. As pessoas sabem a importância de cuidar do corpo. Nós sabemos a importância da saúde, do exercício físico, é ou não é? De você praticar alguma atividade física que te faça bem ao físico e à mente. Mas algumas pessoas vão ao extremo, ao ponto de cultuar o corpo. E isso também é idolatria. O profeta repreende a idolatria em todas as suas formas. Existem pessoas que idolatram artistas, cantores, pessoas famosas. E outros idolatram os astros, adoram o sol, a lua, as estrelas. Existem pessoas que consideram animais sagrados, e por aí vai. A idolatria acaba que envolve muitas áreas da vida humana. Mas Amós diz assim: idolatria em qualquer área é pecado. Devemos adorar somente a Deus e a mais ninguém. Somente o Criador dos céus e da terra e a mais ninguém. Amém, irmãos? Um outro assunto que o profeta Amós trabalha é a injustiça social. Imagina, a injustiça social era uma realidade nos dias do profeta. E você sabe que é uma realidade hoje no nosso país. E não só no nosso país, na América do Sul, no mundo inteiro. Mesmo em países de primeiro mundo, a injustiça social pode ser menor, mas ela existe. E tem muita coisa injusta mesmo. Poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco ou quase nada. Existem alguns que são mais favorecidos, outros são menos favorecidos. Então Amós, nesse livro, diz assim: injustiça social é tão pecado quanto a idolatria. Mas Amós toca num terceiro ponto, que é o formalismo religioso. Aqui ele mexe com um assunto muito sensível. O formalismo religioso, a religião formal. Sabe que nos dias dele já tinha esse problema. E hoje tem também. As pessoas muitas vezes têm uma vida religiosa muito formal, no sentido de que as coisas, o templo, os objetos, a aparência, o que se vê, acaba sendo mais importante do que aquela intimidade com Deus. Infelizmente, as pessoas muitas vezes acham que é mais importante parecer do que ser. Enquanto que deveria ser as duas coisas. Mas primeiro deveríamos ser. Porque quando você é, você demonstra. Só que a imagem que nós temos de cristãos é uma imagem muitas vezes distorcida. Durante muito tempo entendeu-se que o cristão é aquela pessoa mais séria, fechada, que não sorri, que não é capaz de fazer uma certa brincadeira, que não pode ser assim muito aberto, tem que ser mais fechado, mais comedido e não sei o quê. Essa ideia do que existia no século XVI e depois na Idade Média, né? Essas ideias do formal, né? E tudo, que aqui é sagrado, aqui em cima é sagrado, aqui é mais sagrado do que aí, quem está aí é inferior a quem está aqui, né? O clero é uma coisa, o povo é outra. Então essas ideias do formalismo, elas ainda existem nas grandes catedrais e nas grandes religiões do mundo. Há umas 2 semanas atrás, eu estava no Japão, fazendo uma campanha como essa aqui. E o pastor Michio, que é meu amigo, que está aqui com a gente hoje, também esteve lá no Japão. E nós visitamos alguns templos das duas religiões mais conhecidas e mais fortes do Japão, que é o shintoísmo e o budismo. E essa ideia do formalismo, assim, do sagrado, da forma, tudo está focado na forma, é muito forte lá, extremamente forte. E não somente lá, no Brasil também, no mundo inteiro é assim. E Amós fala assim: cuidado, gente, porque o formalismo religioso é um engodo, é um engano. Nós temos que olhar para Deus como nosso Pai, como nosso Criador, como nosso amigo. Claro que isso não deve nos levar ao desrespeito, obviamente. Não devemos misturar as coisas, mas Deus é alguém que está mais perto da gente do que a gente imagina. Uma vez eu vi uma pessoa fazendo uma oração, e a oração, entre outras coisas, dizia assim: querido Pai que estás no mais alto dos céus. Então, essa ideia de que Deus está muito lá em cima e que nós estamos aqui,
ela acaba levando as pessoas a viver essa vida de formalidade. Quando vai falar com Deus, é uma formalidade muito grande. A gente tem que ter o respeito, mas não podemos confundir o respeito com a intimidade. A intimidade deve estar acima de tudo. Ser amigo de Deus, ser amiga de Jesus, isso é muito importante. Bem, mas o livro do profeta Amós vai além disso. Amós era um profeta muito simples, era um homem do campo, ele era um agricultor, ele plantava figos e colhia figos, e além disso era um boiadeiro também, mexia com gado, mexia com animais. Assim era Amós. O livro de Amós é o único livro da Bíblia que tem um texto que fala assim, que Deus não permite que nada aconteça sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, verso 7. Amós é aquele livro que vai mostrando exatamente o que Deus preparou para o futuro. E o que significa Amós? O que significa? Antigamente as pessoas recebiam um nome de acordo com o significado, né? Sabe o que significa Amós? Significa carregador de fardos. Curioso, né? Carregador de fardos. Mas quem é o verdadeiro carregador de fardos? É Jesus. Foi Jesus quem disse, vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado com os fardos, eu vos aliviarei. Você me dá o seu fardo, que é pesado, eu levo para você, e eu te dou o meu, que é suave. Suave e leve. Então Jesus é o verdadeiro carregador de fardos. Só que aqui Amós significa carregador de fardos, porque Amós e o seu ministério era um tipo do ministério de Cristo. E quando a gente fala tipo, falamos tipo de tipologia. Por isso Amós significa carregador de fardos. Esse livro é incrível. Se a gente fosse falar sobre os detalhes desse livro, nós poderíamos fazer uma semana inteira só sobre Amós e ainda não esgotaríamos o livro. Mas nós escolhemos o capítulo 8 e os versos 11 e 12 para essa noite. E esses dois versículos do capítulo 8, os versos 11 e 12, nos traz uma revelação incrível. Nos traz uma mensagem impactante. O capítulo 8 e o verso 11 diz que vai chegar um tempo em que haverá fome e sede sobre a terra. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que Deus vai fazer uma intervenção na terra um dia. Deus fará uma intervenção no nosso planeta. E essa intervenção vai ser algo tão extraordinário que haverá fome e sede. E é uma ação divina. Não é uma ação política, nem uma ação social, nem uma ação humana. É uma ação divina. Deus enviará fome e sede sobre a terra. E parece que esse tipo de declaração não combina muito com Deus de amor, mas combina sim depois que a gente entender o texto. Quando Amós fala da fome e da sede, ele menciona dois elementos que são a água e o pão, ou o pão e a água. Só que na sua declaração do verso 11, ele fala assim, Deus vai enviar fome e sede, e ele já fala, não é fome de pão, nem sede de água. Ou seja, ele não está falando do pão literal, nem da água literal. Mas para a gente entender a linguagem espiritual do texto, nós temos que partir do conhecido para entender o desconhecido. Entendeu? Temos que partir do conhecido para o desconhecido. Então vamos analisar primeiro os dois elementos, a água e o pão e a água, para que a gente entenda a fome e a sede que o profeta está se referindo. Quando você fala em pão na Bíblia, pão, você pega em toda a Bíblia, você lê a palavra pão. Pão na Bíblia significa alguém. Você lembra? Quem é o pão mencionado pela Bíblia? Quem é? É Jesus. Jesus disse, eu sou o pão da vida. João 6,48. Quando eu estive em Belém, a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, Belém da Judéia, Jesus nasceu em Belém. Eu fui almoçar num restaurante em Belém. Aí me chamou a atenção, porque tinha o buffet normal, como qualquer restaurante. Tinha a opção de você comer ali, ou o à la carte também tinha a opção. Mas não importa, uma ou outra opção, você olhava assim do lado assim, direito do restaurante, tinha uma mesa, e em alguns lugares uma prateleira, com vários tipos de pães. Todo tipo de pão. Pão branco, pão moreninho, pão preto, pão de centeio, pão integral, pão de todo jeito. Redondo, quadrado, retangular, mais alto, mais baixo, um monte de pães.
Aí eu olhei assim e falei, puxa, mas quanto pão? Então fui perguntar para o garçom, por que tantos pães? Ele falou assim, porque Belém é a cidade do pão. Belém é a cidade do pão. Então aqui você paga para almoçar e come pão à vontade. O pão você não paga, você paga para comer, e se quiser comer pão o dia inteiro, pode comer. E aí quando você vai para a Bíblia, você vê que realmente Belém significa cidade do pão, porque foi lá que nasceu o pão da vida, que é Jesus. Então o pão é Jesus. Muito bem. O texto fala de água também. Se o pão é Jesus, quem seria a água viva, a água da vida? Na opinião de vocês, a água da vida seria quem? Seria Jesus também? A maioria pensa que a água seria Jesus também. Mas eu queria dizer para vocês que essa água não se refere a Jesus. Vamos ver o que significa essa água, mencionada por Amós? Fazemos o seguinte, marca Amós, aí você pode usar até o teu cartão se você quiser para fazer isso. Marca o livro de Amós e vamos para João, no Novo Testamento. Vamos para João, no Evangelho de João, no capítulo 7, e os versos 37 a 39. Aqui vai revelar quem é a água viva, a água da vida. Repito, João 7, de 37 a 39. Atenção, amigos que estão acompanhando pela internet. Atenção, você que está conectado desde o começo ou que está conectando agora. Nós estamos ao vivo, direto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Curitiba. E eu queria que você ficasse com a gente até o final, porque essa mensagem vai abençoar a sua vida também. João 7, de 37 a 39, diz assim. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por causa desse verso a gente acha que é Jesus, né? Porque ele fala, quem tem sede, venha a mim e beba. Mas vamos continuar a leitura. O 38 fala assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber. Você viu? Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então esse texto, quando Jesus se levanta na festa e fala assim, quem tem sede venha a mim e beba, ele fala venha a mim e beba, ele está dizendo o seguinte, você tem sede, vem a mim que eu vou dar a água para você. E que água é essa que ele vai dar para a gente? É o Espírito Santo. A água viva, a água da vida, mencionada aí, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é simbolizado na Bíblia por vários elementos, por várias palavras figurativas. O Espírito Santo é comparado ao fogo, lembra? Ao vento, à água e à pomba. A pomba é um símbolo do Espírito Santo, o fogo é um símbolo do Espírito Santo, a água é um símbolo do Espírito Santo e o vento é um símbolo do Espírito Santo. Então, quando o profeta Amós menciona o pão e a água, ele fala do pão, Jesus, e da água, o Espírito Santo. Quer ver? Voltemos para Amós. Voltemos para Amós. Olha que incrível isso daqui. Isso aqui é uma revelação bíblica. Voltemos ao capítulo 8 de Amós, verso 11, que diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então Amós, ele está usando os elementos pão e água para se referir a algo espiritual. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando ele fala do pão, ele fala do ministério de Jesus. Sabe quando ele fala da água? Ele está falando do ministério do Espírito Santo. Então aqui o profeta Amós está falando do ministério de Jesus e do Espírito Santo. E quando ele fala da fome e da sede, ele fala que haverá fome, ele está dizendo o seguinte, o ministério de Cristo vai acabar, vai terminar. E quando terminar o ministério de Cristo, haverá fome, porque Jesus é o pão. E enquanto ele intercede, tem pão para todo mundo. Enquanto ele intercede no santuário celestial, tem salvação para todo mundo. Enquanto ele estiver lá em cima, à direita do Pai, intercedendo por nós, tem pão, tem comida, tem salvação, tem graça para todo mundo. Mas ele fala assim, mas um dia haverá fome. O que ele está dizendo? Que Jesus vai sair do santuário, que Jesus vai parar de interceder, que a porta da graça vai se fechar, e por isso haverá fome.
Entende? E quando ele fala da água, ele se refere ao ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é muito amplo. Nós não vamos tratar desse assunto hoje, porque o tema especificamente não é esse, mas pelo menos um pouco, para entender um pouquinho melhor o ministério do Espírito Santo. Por exemplo, Jesus, teologicamente, literalmente, Jesus ressuscitou e voltou para o céu. E Jesus está no santuário celestial, à direita do Pai, intercedendo por nós. Esse é o seu ministério hoje. Quando a gente ora, quando a gente conversa com Deus, a gente conversa com Ele em nome de quem? Em nome de Jesus, que é o nosso intercessor, que é o nosso advogado. Mas aqui na terra tem um representante celestial. Tem alguém que mora aqui em Curitiba. Tem alguém que mora no Brasil, mora na América do Sul, mora na terra, vive na terra. Esse alguém é o Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra. O Espírito Santo está no meio de nós. É o Espírito Santo quem toca em você, para você ter vontade de vir aqui. A sua presença aqui mostra claramente o ministério do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem trouxe você aqui essa noite. Sabia disso? Foi Ele quem promoveu esse evento. Ou seja, quando os pastores decidiram fazer isso, o Espírito Santo é que estava dando a ideia para eles. E aí o Espírito Santo trouxe você hoje aqui na segunda-feira. Sabia? Todos que viemos aqui e todos que estão assistindo pela internet, todos que estão ouvindo essa mensagem, foram trabalhados pelo Espírito Santo. E aí tem alguém que fala assim: não, pastor, eu vim porque eu quis. Não foi o Espírito Santo nada que me trouxe, não, eu vim porque eu quis. Claro que foi porque você quis, mas o seu querer, a sua decisão de vir, foi produzida e influenciada pelo Espírito Santo. E talvez alguém aqui, só para contrariar, diria assim: não, eu vim sem querer, eu nem queria vir. Mas uma pessoa insistiu tanto, falou: vamos. Você: não, vou nada. Vamos, não, vou nada. Estou cansado, não sei o quê. Eu já sou de uma igreja. E alguém falou: vamos. Ó, só hoje. Nunca mais eu te chamo. Eu queria que você fosse só hoje. Aí você fala assim: tá bom. Eu vou, mas é só hoje, hein? E você veio. Sabe por que você veio? Sem querer? Porque foi o Espírito Santo que te arrastou aqui. Porque hoje você veio sem querer, mas a partir de hoje você vai voltar por decisão própria. E hoje Deus vai mudar a sua vida aqui dentro. Hoje você não vai sair daqui como você veio, não. Tranca a porta aí. É o Espírito Santo quem faz a obra. E é Ele quem nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Sabe aquele negócio que a gente fala assim, peso de consciência? É uma expressão humana, mas biblicamente, sabe o que é o peso de consciência? É a obra do Espírito Santo. Quando você faz uma coisa errada, e aí a consciência acusa, é Deus, é o Espírito Santo falando para você: olha, está vendo aí? Isso aqui não é para você fazer. E eu vou agora te orientar para você fazer diferente. O Espírito Santo é extraordinário. Enquanto eu estou pregando aqui, eu estou falando aqui, meditando com vocês na Bíblia, você está pensando em tudo que eu estou falando, está olhando para mim, estamos com a Bíblia aberta, estamos num ambiente ideal para isso. Enquanto eu estou falando, o Espírito Santo vai falando com você, sabia? Individualmente. Eu estou falando um monte de coisas aqui baseado na Bíblia, e o Espírito de Deus está falando com você sentado aí, aqui, ali em cima, na internet. O Espírito de Deus vai fazendo uma obra no seu coração tão grande, que a gente não entende direito. E às vezes você escuta uma palavra e você se emociona às vezes, até chora. Eu também. E chorando ou não chorando, o Espírito Santo toca no coração de todos. É incrível isso. Então entenderam quando Amós fala assim: haverá fome e sede? A fome é o final do ministério de Cristo, e a sede é quando o Espírito Santo terminar o seu trabalho aqui na terra. Assim como Jesus vai terminar seu ministério lá em cima, o Espírito de Deus vai terminar seu ministério aqui.
E é sobre isso que eu queria falar para finalizar. Mas antes de finalizar, eu queria chamar a sua atenção para uma oração feita pela Igreja Católica, e que é uma oração extremamente importante, e que a pessoa que reza, às vezes reza tão rápido, que não para pensar no que está rezando. E esse é um problema de muita gente. A gente às vezes faz uma oração muito rápida e não se concentra. E às vezes a pessoa que reza, ela reza tão rápido que ela não se concentra e não para pensar exatamente no que está dizendo. Mas, por exemplo, a reza do credo. A reza do credo é uma reza incrível. Ela fala: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Lembrou? Quem já foi católico sabe. E quem é católico também sabe. Eu vou pular uma parte e diz assim: Jesus nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado aonde? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por que ele está sentado lá? Intercedendo por nós. É o que eu estou falando hoje. Veja, ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Olha a frase. Então, se você é católico, quando rezar isso daí, para um pouco, vai na Bíblia para entender que negócio é esse que ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. É isso, ele está à direita do Pai, de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir, quando fala que ele há de vir, de lá ele há de vir, está falando da volta de Jesus. Jesus vai voltar. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Aí já fala do juízo. E tem mais um pedacinho do credo, vou parar por aqui. É só para ajudar a entender que esse assunto de Amós, ele vai mexendo com vários outros pontos que às vezes a gente não para fazer a ligação de uma coisa com a outra. Mas veja, o profeta Amós, quando escreve isso aqui, inspirado por Deus, ele está falando de dois grandes acontecimentos, e que são acontecimentos vitais. É a fome e a sede. Você sabe que em breve, muito em breve, Jesus vai se levantar no santuário celestial, e vai levantar sua mão direita, e vai dizer assim: está feito, ou está consumado. E quando ele se levantar lá e falar está feito, acabou, Jesus sai do santuário. Nessa mesma hora, aqui na terra, o Espírito Santo diz assim: aqui também acabou, aqui também está feito. E o Espírito Santo deixa de agir. Deixa de agir. Quer ver? Vamos marcar outra vez Amós e vamos para Gênesis. Vamos para Gênesis. Todo mundo sabe que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então vamos para Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, versículo 3. Anote esse texto. Você vai usá-lo em algum outro momento para explicar para alguém. Gênesis 6, verso 3. Ouça o que diz a palavra de Deus. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois o homem é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Essa expressão 120 anos é porque está se referindo ao dilúvio. Mas a primeira parte do verso é uma mensagem universal. Diz assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Em outras palavras, ele vai parar de agir. Em outras palavras, vai chegar um momento em que o ministério do Espírito vai acabar. Então é assim, Jesus lá em cima vai dizer está feito. O Espírito Santo aqui na terra vai dizer aqui também está feito. E nesse mesmo dia, várias profecias irão se cumprir. Várias. Eu vou mencionar algumas apenas. Uma delas, quando Jesus falar está feito, quando o Espírito também falar está feito aqui na terra, Jesus não intercede mais, o Espírito não toca mais o coração das pessoas, aí vai se cumprir a palavra que diz que a porta da graça irá se fechar. Isso é o fechamento da porta da graça. Número 2, vai se cumprir Apocalipse 7. Os ventos de Apocalipse 7 serão soltos nesse mesmo momento.
E juntamente com, nesse momento do cumprimento da profecia, vai se cumprir Apocalipse 16. Começarão a cair as 7 últimas pragas, a partir do momento que Jesus fala, está feito. E o Espírito deixar de agir. Aí começam a cair as pragas. Nesse mesmo momento vai se cumprir Apocalipse 22, verso 6, que diz assim, quem é justo, continue justo, quem é ímpio, continua ímpio. Ou seja, quem se salvou, e quem não se salvou, não se salvará mais. Nesse mesmo momento vai se cumprir, um monte de profecias. Eu vou citar pelo menos mais uma. Nesse momento vai se cumprir Mateus 24, 14, que diz, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Nesse dia do cumprimento de Amós 8, 11 e 12, nesse dia vai ser o dia em que o último sermão será feito. A última reunião pública como essa será realizada. O último apelo será feito. O último batismo será realizado. A última oportunidade será dada. A última pessoa tomará sua decisão. Nesse dia, tudo ocorrerá pela última vez. Semelhante ao que aconteceu com Noé no dilúvio. Noé deu o recado, construiu a arca, e chegou o último dia, ele se pôs em pé na porta da arca, e fez o último chamado, o último convite. A família entrou na arca, os animais também entraram, e a multidão não quis entrar. E Noé deu a chance, insistiu, e eles não entraram. Então Noé disse, ok, não tem mais ninguém, tá bem, então vou entrar, tchau, e entrou. Quando ele entrou, ele fechou a porta por dentro, e veio o anjo do Senhor, e fechou a porta por fora. Quem estava dentro da arca, não podia sair, e quem estava fora da arca, não podia entrar. É essa cena, é esse assunto, que vai se repetir no cumprimento da profecia de Amós 8. Por isso que Amós fala assim, haverá fome e sede. Agora entenda, o verso 11 termina dizendo assim, e correrão por toda parte, verso 12, buscando a palavra do Senhor, e não o quê? Está fraco, e não o quê? Acharão. Aqui está, voltemos para Amós 8. Aqui está, veja que ele fala que as pessoas irão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Irmãos, não significa que as pessoas não vão achar uma Bíblia. Pode ser que na perseguição alguém tome a Bíblia do outro, essas coisas, coloque fogo na Bíblia, tudo isso pode acontecer. Mas eu creio que a Bíblia não será eliminada, porque tem Bíblia aqui, é ou não é? Você tem Bíblia de todo jeito hoje. Tem Bíblia que está enterrada. Fizeram uma caixinha para proteger a Bíblia, está enterrada já. Então, ou seja, tem Bíblia de todo jeito, de todo tamanho, de todo tipo. O problema aqui não é se vão tomar a Bíblia ou não. Não é esse o ponto. Sabe qual é o ponto? É que Jesus não intercederá mais. É que o Espírito de Deus não intercederá mais. Vocês sabem por que esse livro é poderoso? Você sabe por que esse livro é tão incrível? Capaz de reunir pessoas numa segunda-feira, pessoas de níveis diferentes, de culturas diferentes, de graduação diferentes, pessoas de posições sociais diferentes. Nós todos viemos de lugares diferentes, estamos aqui hoje à noite numa segunda-feira, num frio terrível, aqui dentro de uma igreja, com a Bíblia na mão. Por que nós viemos aqui? O que é que tem aqui? Por que esse livro é tão incrível e reúne você e eu aqui? Por quê? O que faz desse livro ser um livro poderoso? Se ele é de papel e tinta, como qualquer revista, como qualquer livro, como qualquer literatura. Você não viria aqui se nós falássemos assim, atenção pessoal de Curitiba, nós vamos ter uma semana de palestras e vamos falar sobre a revista tal. Você não ia vir aqui para ler uma revista. Ou então vamos nos reunir aqui e vamos ler o jornal tal. Não, nós não viríamos. Nós viemos aqui para estudar a Bíblia.
Mas o que tem nessa Bíblia que atrai todo mundo? Aí está o detalhe. Sabe o que dá poder para esse livro? Sabe o que faz esse livro ser tão incrível, amado por tanta gente? O que dá poder a esse livro é o nome, o sangue e a graça de Cristo Jesus. É o ministério e a obra do Espírito Santo. Por isso esse livro é o que é. Se você tira Jesus, se você tira o Espírito Santo, esse livro se torna um livro qualquer, papel e tinta, como qualquer outro livro. O que dá poder a ele, o que faz ele ser diferente, é o nome de Jesus, o ministério de Jesus, é o nome do Espírito Santo e o ministério do Espírito Santo. Quando Jesus sair do santuário e falar acabou, e quando o Espírito aqui na terra falar assim, aqui também acabou, aí, com Bíblia na mão ou sem Bíblia, haverá fome e sede. Porque sem a intercessão de Cristo e sem a obra do Espírito Santo, o papel e a tinta não pode converter ninguém. Quem nos converte é o poder do Espírito, é o sangue e a graça de Cristo Jesus. Por isso que ele fala da fome e da sede. E por isso que ele fala, vão procurar a palavra em todo canto e não acharão. Quando ele fala que não acharão, significa que as pessoas não vão achar uma palavra de paz, nem de esperança. Que as pessoas vão ter um vazio ainda maior e uma angústia ainda maior. Esse tempo em que procurarão a palavra e não acharão, é o que a gente conhece como tempo de angústia. É um dos tempos de angústia que a gente conhece. Tem mais de um. Porque imagina você, sem Jesus intercedendo e sem o Espírito trabalhando por nós, não há vida, não há paz, não há esperança.